Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Vamos estudar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, do verso 45 ao 56. Esta é a quinta cena apresentada no capítulo 27. E nesta quinta cena apresenta-se a morte de Jesus, que no verso 45 inicia dizendo: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Bem, a hora sexta equivale ao nosso meio-dia e a hora nona equivale à nossa 3 horas da tarde. Eles contavam as horas a partir do nascer do sol, ou seja, 6 horas o sol nasce, 7 horas seria então a primeira hora e iria assim até o pôr do sol, somando 12 horas. Então, a hora sexta, meio-dia, uma das horas de oração no templo, e a hora nona, outra hora de oração também no templo. Entre a sexta, meio-dia, e a nona, 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra, como está indicado no verso 45. O símbolo dessas trevas, o símbolo dessa escuridão, remete à tradição profética do Antigo Testamento. Por exemplo, em Amós, capítulo 8, verso 9, fala-se dessas trevas. Também Sofonias, capítulo 1, verso 15, também indica profeticamente essas trevas. No próprio Evangelho de Mateus, as trevas também são apresentadas como símbolo da escuridão, da ausência, ou melhor, da ausência de Jesus, da ausência de Deus, da ausência da vida. Por exemplo, capítulo 4, versos 15 e 16, e também no sermão apocalíptico, no capítulo 24, o verso 29 indica também trevas para o momento da vinda do Senhor. Ou seja, então, as trevas representam nesse período de tempo a ausência da luz, ou seja, um momento de sinal prévio para a manifestação do poder de Deus, ou, no caso aqui, a manifestação da salvação do Senhor. Verso 46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A citação que Jesus faz aqui, Deus meu, por que me desamparaste, é uma citação do Salmo de número 22, que já foi citado pelos opositores de Jesus no verso 43. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo, agora se de fato lhe quer bem. Então, os opositores citam o Salmo 22 e Jesus também cita o Salmo 22, com uma diferença significativa de interpretação em relação aos seus opositores. O grito de Jesus, citando o Salmo 22, verso 1 e 2 em diante, é o grito do servo que sofre, daquele que sofre na mão dos seus opositores, daquele que não encontra à sua volta a salvação e chega ao ponto de achar que Deus também o abandonou. Ao ler o Salmo 22 todo, e eu indico que você faça isso, leia o Salmo 22 todo, porque quando cita-se o primeiro verso do Salmo 22 e o segundo verso, o desespero do servo de Deus que sofre na mão dos injustos, ao longo do Salmo vai se observar que a situação se reverte. A partir lá do verso 24, por exemplo, é dito que Deus então veio socorrer. Mais à frente, o socorro de Deus aparece. E a situação do salmista, que se sente desesperançado, abandonado pelo próprio Deus, é revertida na salvação do Senhor. Então, quando se cita o Salmo 22, no seu primeiro momento, apresentando o abandono completo do servo do Senhor que sofre, também indica que no decorrer do Salmo vem a resposta do Senhor, vem a vitória do Senhor. Assim também Jesus vai experimentar a vitória do Senhor
ao longo do desenrolar dos fatos. Então a citação do Salmo indica não apenas o momento do desespero daquele que sofre na mão dos injustos, mas também o livramento do Senhor que se segue. Verso 47, e alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, ele chama por Elias. Faz sentido eles confundirem o Eli, Eli com Elias, diante da esperança, da crença que eles tinham de que Elias precedia o dia do Senhor. Que Elias, então, que não morreu, foi assunto ao céu, foi levado ao céu, viria antes do dia do Senhor e viria trazer a salvação a Jesus naquele momento. No entanto, a resposta a essa palavra confusa dos seus opositores já tinha sido respondido pelo próprio Jesus aos discípulos, no capítulo 17, versos 12 e 13. No Monte da Transfiguração, Moisés e Elias são vistos com Jesus. E quando eles descem, os discípulos lhe perguntam sobre essa questão do Elias ter de vir primeiro. E então, nos versos 12 e 13 do capítulo 17, Jesus responde, olha, Elias já veio. Ou seja, então, Elias não virá mais, ele já veio. E ali representa esse Elias que já veio na figura do João Batista. Então, para os discípulos que já vem lendo, por exemplo, a igreja que já vem lendo o Evangelho, já tem essa informação no capítulo 17, de que Elias não virá mais porque ele já veio. E ele veio na figura de João Batista. Então, quem está confuso, quem ainda espera o Elias ou acha que ele ainda virá para salvá-lo, talvez, daquela cruz, são os opositores, como está dizendo aqui. Eles achavam, entendiam que ele estava dizendo, que estava gritando por Elias. Verso 48 diz, e logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo-a embebido de vinagre, ou seja, vinho azedo, o vinho que é azedado, muitas vezes os soldados romanos carregavam vinho e esse vinho ia azedando diante da temperatura, diante das circunstâncias da caminhada, esse vinho se tornava azedo, que hoje chamaríamos, por exemplo, de vinagre. E colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Bem, o texto não explica por que esta pessoa correu para buscar uma esponja, embebendo-a em vinho azedo, para colocar na ponta de um caniço e entregar-lhe após o grito de Eli, Eli, lama sabachthani. O texto não informa, mas parece uma reação de alguém que está utilizando um pouco de misericórdia, de piedade, diante do grito de dor e sofrimento de alguém que está padecendo. Mas o texto não diz a razão pela qual essa pessoa corre a buscar o vinho azedo diante do grito de Jesus. Verso 49. Outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Então a gente percebe reações diferentes diante do sofrimento do Filho de Deus. Uns tentando fazer alguma coisa para ajudar, para amenizar, e outros zombando, diziam, vejamos se Elias realmente vem salvá-lo. Ou seja, Elias não vai vir salvá-lo, porque agora a salvação é de Jesus, é Jesus o Salvador, não é Elias que vai salvar ninguém. E Jesus, verso 50, clamando, gritando outra vez, com grande voz, um grito mais forte ainda, entregou o Espírito, ou seja, deu o seu último suspiro, deu o seu último fôlego, foi feito em um grito maior do que todos os outros mencionados. É interessante a descrição dramática da cena para que o leitor ouvinte mergulhe naquele momento e perceba e sinta o grau
de dramatização, o grau de angústia que Jesus está sofrendo ali na cruz, com os gritos que expressam dor, agonia, tristeza e etc. Verso 51 começa nos apresentando 4 eventos que vão acontecer em decorrência da morte de Jesus na cruz. O primeiro evento, que é descrito no verso 51, eis que o véu, a cortina do santuário, se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Essa é a primeira cena, o primeiro acontecimento em decorrência da morte de Jesus, que tem um símbolo muito importante, quer esteja se referindo à cortina que separava o Santo dos Santos do Santo Lugar, quer seja a cortina que separava a entrada do templo, que agora não existe mais essa separação, o templo está aberto. É muito provável que esteja se referindo a essa cortina da porta do templo, em que o templo agora está aberto e acessível a todos. No entanto, seja num caso, seja no outro, a grande carga simbólica é que agora Jesus abriu o caminho para Deus e não há mais necessidade daquele templo de Jerusalém, não há mais necessidade dos sacerdotes levíticos, de todo aquele rito estabelecido no judaísmo. Agora o caminho foi aberto. Então a carga simbólica dessa cortina, desse véu que rasga, tem um sentido bastante claro de que agora o acesso a Deus está aberto. O segundo acontecimento, descrito ainda no verso 51, diz: tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Ou seja, o terremoto, a manifestação da natureza diante da morte do Salvador. E isso é bastante significativo, porque tanto nos textos apocalípticos existem descrições da natureza, de catástrofes da natureza, ante a manifestação do dia do Senhor, a manifestação da ira de Deus, ou a manifestação da salvação do Senhor. Sempre quando Deus se manifesta de forma acentuosa, os elementos da natureza reagem à sua manifestação. Podemos citar como exemplo o Monte Sinai, que tremia e fumegava e assustava de pavor os israelitas em torno do monte, quando Deus estava se manifestando a Moisés no alto da montanha. O terceiro acontecimento, em decorrência da morte de Jesus, está no verso 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Bem, o verso 53 continua dizendo: e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entre o verso 52 e 53, não fica muito claro em que momento esses santos ressuscitaram. Se foi no momento da morte, como pode indicar o verso 52, que falando que Jesus entrega o seu espírito, o véu do templo se rasga, treme-se a terra, os sepulcros se abrem e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, dando a entender que o evento acontece na hora da morte. No entanto, o verso 53 dá a entender que isso acontece na ressurreição, pois diz: e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, então não fica claro para nós se essa ressurreição dos santos foi na hora da morte de Jesus, quando Jesus morre, ou foi na hora da ressurreição. Embora o verso 53 parece, com uma afirmação bastante enfática, tirar a dúvida que fica no 52, de forma que a gente deve seguir a descrição bem conclusiva do verso 53, apesar de o 52 indicar diferente, mas eu sugiro que siga o que está mais claro no verso 53. E esses
santos, provavelmente, não são os antigos, né, mas sim aqueles que estavam ali próximos, que tiveram contato com Jesus, andaram com Jesus. É muito provável que esteja se referindo desses seguidores de Jesus que morreram em Cristo. É muito provável que tenha sido esses e não pessoas de muito tempo atrás. Verso 54, temos a quarta cena, o quarto acontecimento em consequência à morte de Jesus, né? E esse quarto acontecimento, ele fala da ressurreição. Então a gente percebe um encadeamento desses quatro acontecimentos. O primeiro, abre-se o véu, a cortina que separava Deus das pessoas. No segundo momento, há um tremor, né, da terra. No terceiro acontecimento, ressurreição, vida vem aos mortos. E o quarto acontecimento é uma conversão, uma conversão acompanhada de uma confissão. Diz o verso 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ou seja, não apenas o terremoto, mas viu todos os acontecimentos mencionados anteriormente que se passaram. Bem, daí a gente pode até deduzir que o véu do santuário que se rasgou teria sido o véu da entrada, né? Porque, do contrário, os soldados não poderiam visualizar ou ter essa experiência de ver, né? Se fosse o véu interno, né? No entanto, fica essa observação para ajudar na interpretação. Mas o fato é que eles eles viram, como diz o texto, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, também a zombaria dos opositores, tudo o que eles viram, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então a gente observa a mudança de humor, a mudança no comportamento desses soldados, que antes zombaram de Jesus, colocando-lhe uma coroa de espinhos, um cetro na mão, um manto púrpura, e dizendo para ele profetizar quem batia na cabeça dele, e zombando dele como rei, e torturando ele com chicotes e açoites e dores terríveis. De repente, esses soldados são mudados. Há uma mudança no comportamento deles diante de toda aquela cena assistida. Ou seja, tudo aquilo que eles viram trouxe para eles um temor, que é o contrário da zombaria. Ou seja, se eles zombavam e torturavam, não havia temor nos seus corações, não havia medo, não havia nenhuma reação relacionada a medo em relação ao prisioneiro na qual eles estão torturando e zombando. Mas agora há uma mudança. Agora, aqueles que eles desprezavam, agora surge um temor. E junto com esse temor vem uma confissão. Uma confissão que é a confissão dos discípulos. Ao longo do Evangelho de Mateus, é uma confissão dos discípulos diante do mar acalmado, que diz verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Então é uma confissão que está na boca dos discípulos no Evangelho de Mateus. E o centurião e os soldados que o acompanhavam confessam verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então os acontecimentos da morte de Jesus culminam numa conversão, numa mudança de vida desse centurião e dos soldados, precedidas pelo temor, que é o oposto do desprezo que eles tinham por Jesus, por isso zombavam e torturavam. Então o quarto acontecimento é, talvez assim que a gente poderia dizer, um dos mais maravilhosos, que é a conversão seguida de uma confissão daqueles que presenciaram. Embora muitos estão ali presenciando a cena, mas a conversão acontece no centurião e com os soldados. Ou seja, a conversão acontece
no coração dos gentios e não dos judeus que estão ali se opondo e zombando de Jesus crucificado. Verso 55 e 56, a gente observa que se diz: estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. A gente acompanha nos capítulos 26 e 27, que Jesus vai sendo abandonado gradativamente. Primeiro abandonado por Judas, depois abandonado pelos discípulos, depois abandonado por Pedro, que o seguia de longe, mas também o abandona. E agora na cruz ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, então começa com Judas abandonando Jesus, passa por discípulos, Pedro, e o próprio Deus o abandona. No entanto, ele não está completamente abandonado. O evangelista destaca para a gente que muitas mulheres estavam ali, muitas mulheres, que diferentemente dos discípulos, que diferentemente de Judas, não o abandonaram, apesar de não poderem fazer nada, estarem numa situação passiva, mas estão presentes, acompanhando todos os acontecimentos até a cruz. Elas vão até a cruz. E quem são essas mulheres? Essas mulheres são discípulas. Discípulas que vêm acompanhando Jesus desde a Galileia. E diz o texto que desde a Galileia, seguindo-o para o servir. E veja, então não são qualquer discípulas. Não são discípulas por curiosidade. Não são discípulas atraídas pelos benefícios, pelo pão partido, pelas doenças curadas ou por uma expectativa, talvez, de uma dominação imperial que talvez tivesse no início, e a mulher de Zebedeu aqui presente mostra que havia uma iniciativa disso no início. No entanto, elas continuam a seguir Jesus e realizando o serviço. Ou seja, é muito interessante essa observação, que elas seguiam a Galileia para o servir. E entre elas está aqui Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu, que é muito bem lembrado, pois lá no capítulo 20 nós já observamos que esta mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João, pede a Jesus que os seus filhos se assentem à direita e à esquerda no seu reino. E Jesus vai falar para ela e para os discípulos que o reino de Deus não é daquela maneira que ela pensava, que o maior no reino de Deus é aquele que serve. E assim, é muito provável que ela tenha aprendido esse ensino de Jesus, e a evidência do seu aprendizado está que ela vai até a cruz seguindo Jesus, não abandonando como as outras mulheres também. Um abraço.